Cartão também foi marcante para mim, né? Porque eu estava procurando e acabei encontrando o link num site da internet. E aí, quando eu vi Cartas de Cristo, eu achei um nome muito interessante, né? Falei, poxa, por que cartas, né? Será que ele escreveu cartas para alguém, né? E alguém publicou? Imaginei que fosse alguma psicografia, inclusive, né? Alguma coisa espírita. Mas aí quando eu coloquei e vi que tinha os downloads para fazer, né? Acabei encontrando lá o site da Almenara e depois comecei a ouvir no YouTube aquela voz robotizada, mas era ele falando comigo. Então é aquela coisa mesmo, a gente sente no coração, né? Ou bate no coração, ou a coisa fica flutuando na mente e a gente fica na dúvida, né? E eu não tive dúvida, foi realmente no coração. Sabia que ele estava escrevendo para mim. É muito pessoal, acho que todo mundo acabou sentindo isso de alguma maneira, né? Estava falando com você, não estava falando para alguém. E, bom, aí foi, né? Aquela coisa de não conseguir parar, realmente, o Nilce falou, né? A gente vai dormir, acorda, é estar apaixonado. Quem lembra de uma paixão sabe que é a mesma coisa. É aquela paixão de quando a gente tem 14 anos, né? 15, nossa, é aquele amor gostoso. E a carta 1 é o começo de tudo. É engraçado porque, se você vê bem, acho que a maioria já leu muito mais vezes a carta 1 do que a carta 9, né? Queira ou não queira, a gente lê o livro 15 vezes, mas as 15 vezes você lê a carta 1. A carta 9 vai acabando ficando para o fim, não sei o quê, vai diluindo, mas a carta 1 é aquele começo, é um reencontro realmente. E aí não tem mais volta, né? Não tem mais jeito. E a gente acaba se tornando realmente o homem de um livro só. Porque não tem outro, não precisa de outro, né? Quem escreveu os outros foram homens como nós, né? Quem fala de Cristo são pessoas que somos como nós, não que a gente não tenha valor, não é isso. Mas a diferença é como ele fala, né? Só eu que estive no deserto sozinho, só eu posso falar o que aconteceu no deserto. Não existe autor que pode falar por mim, né? Não teve tentação de Satanás, era só o meu ego mesmo, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença que a gente encontra em todas as cartas, né? No livro todo, nos textos complementares, porque é ele mesmo falando, né? Não é alguém que viu, que imaginou, que visualizou, que foi no plano astral, é diferente. Eu não sei, tem uma coisa que não tem em nenhum outro lugar. É isso. Mais alguém? Agora vou eu então, Cleide. Você quer você, Cleide? Então, gente, falar das cartas de Cristo é isso mesmo, né? A gente fala de algo que só a pessoa sabe o valor. Ninguém vai saber o valor que eu sei, que você sabe, que ele sabe, ninguém. E a minha vida toda, eu sempre fui de buscar espiritualidade, sempre. Desde bebezinho, minha mãe falava que ia na igreja, ia na missa, e eu imitava o padre. Lá, 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 lá. E o cantava com o padre, enfim. Então, eu acho que eu nasci nessa busca da espiritualidade. E aí, depois, passei uma vida toda buscando isso. E quando me tornei professora, eu buscava relacionar a espiritualidade com a educação de alguma forma. Mas no meio acadêmico e no meio profissional, sendo professora, muitas vezes é bom e não se pode, né, falar de uma forma, daquela forma que eu acreditava que era e que fosse. Até que chegou o ano de 2014, que eu não ia ficar mais na cidade onde eu estava. Uma amiga, Maria Lúcia Alves, uma amiga que estudava comigo muito a espiritualidade, a gente já tinha feito alguns artigos a nível acadêmico,
a gente já tinha criado uma pós-graduação que falava sobre espiritualidade, mas voltada para a parte espírita, né? Com esse estudo espírita que é muito grandioso a nível educacional. E aí ela falou, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava para ir embora para Ribeirão, ela falou: Sandra, você tem que vir aqui hoje, agora no Senac. Eu falei: meu Deus, Maria Lúcia é uma pessoa assim. Eu falei: agora, estou indo. Larguei o que eu estava fazendo. Ela sentou, eu lembro como se fosse uma árvore assim toda linda. Ela sentou do meu lado e falou assim: Sandra, você vai embora, mas você vai me prometer. Chegando lá, você vai entrar no site e vai ler as cartas de Cristo. Eu olhei e eu sou aquelas que nem São Tomé, eu tenho que ver para crer. Falei: ai, Maria Lúcia, tanto que nós já estudamos, você vem me falar das cartas de Cristo? Ainda brinquei com ela, falei assim: você acha que Cristo vai perder tempo de ficar mandando carta para nós, humanos? Não, nessa situação que a gente vive. Nossa, Sandra, você me promete? E a Maria Lúcia, quando ela me pede as coisas, é algo bem profundo. Nossa, aquilo na viagem foram 2 horas e meia, não vi a hora de chegar para ler. Fiz a mudança tudo e comecei a ler em 2014. Não teve jeito. É algo emocionante, que é, como o Roberto falou, como ela falou, ele fala diretamente para a gente. E cada um com sua forma de ver essa verdade. Não adianta eu querer passar para os outros, é para mim essa verdade, naquilo que eu estou experimentando agora. E aí, quando ele fala na carta 1, porque todas são maravilhosas, eu amo a 9, mas quando ele fala, eu já estou lendo pela 12ª vez, nesses anos todos, 8 anos. E aí, agora você me pediu de novo, é a 13ª vez que eu li a carta 1. E aí ele fala que ele traz tudo isso para a gente ver a razão da existência, do nosso propósito de vida, da nossa força. Ele traz inspiração para tudo isso de louco que está acontecendo na nossa vida. Ele se preocupa com a gente nesse momento que a gente está vivendo. Por isso que ele precisou voltar. E quando a gente vê no decorrer das cartas que é vergonhoso o que o ser humano está fazendo com o planeta e ele precisa voltar para um lugar que é um caos, um horror. Ai, dá uma tristezinha, né? Falar: meu Jesus, tenha paciência, aguenta firme aí que nós vamos conseguir perceber que agora a gente vai conseguir despertar essa consciência humana. E é isso, ele fala dessa evolução espiritual de cada um. Eu anotei algumas palavras, ele fala da consciência pessoal de cada um. Se a gente não mudar nossa consciência, o nosso pensar, o nosso falar, nosso sentir e nosso agir, não vai adiantar nada eu ter lido 1000 vezes as cartas. E aí, o que mais me toca nessas cartas é a parte que ele fala: se nós somos autênticos, íntegros e verdadeiros. Então, isso para mim é uma parte que eu vivo. Já me cobrava muito, porque trago isso desde pequena, espiritualidade. E agora com as cartas é assim, 24 horas mesmo. 24 horas mesmo. É isso, Adriana. Gratidão, Sandra. Cleide? Microfone. A história de início vamos dizer, basicamente de todo mundo igual. A emoção na hora que conheceu, né? Foi comigo também. Eu conheci em 2012 e é uma coisa assim também. Quando eu li, eu senti uma coisa assim muito verdadeira. Vamos dizer que parecia que é o que eu estava esperando, né? De tanta coisa que a gente procura, caminho. E comecei a ler o livro. No começo, eu não entendia quase nada, eu só gostava das cartas até a 3, porque falava da vida de Jesus. Aí, então, eu lia de novo. Mas aí, depois, né, a gente vai indo, vai entendendo o jeito dele escrever, tudo que ele chama, né, para a gente, e isso também, de ser as cartas, de chamar de você,
a gente sente o Cristo muito próximo, muito perto da gente, né? Falando realmente, né? E eu gosto muito, eu gosto de todas as cartas. Só 5 que eu vou dizer que sim, ainda falta eu entender mais profundo. Mas eu gosto de todas. A 1, eu gosto também muito que ele fala dessa visão mais elevada, né? Que a Sandra já abordou. E ele chama, ele até fala aqui, para que a gente, quando vai para alcançar uma verdadeira iluminação, é necessário muita oração e muito tempo de meditação para conseguir chegar, né? E enquanto essa iluminação, que já é uma coisa natural, né? Tratar as pessoas com amor, o verdadeiro amor, para a gente vibrar, demonstrar o amor fraternal, que também é um caminho que vai nos levar ao amor espiritual, né? Então, isso é uma parte que como é que se fala? Me pegou bastante. É uma das coisas que me chamou bastante atenção. Tem as leis também, que eu desconhecia essas leis, né? Nunca que não sabia as leis da existência, que não são nem tão difíceis de serem seguidas, né? É só a gente, né, estudar, verificar. Então, é uma carta também que é como é que se fala? Como se dizer, o primeiro encontro com o Cristo, né? E tudo que ele nos fala, que ele nos faz observar para dar continuidade, né, do aprendizado. Deixa eu só comentar uma coisinha que eu esqueci, que eu acho que é importantíssimo. Ele fala sobre uns exercícios práticos que é para você trabalhar o seu esquema mental e o seu padrão emocional. Isso é de extrema importância na nossa vida. Então, vale muito a pena a gente ir lá e ler tudo, mas trabalhar com isso, com o nosso esquema mental e o nosso padrão emocional. Então, só fica a dica aí, porque eu grifei grande aqui para a gente não esquecer. Cleide, quer começar? Roberto? Acho que tem que ser você mesmo, Sandra. Você é a mãe do projeto. Ai, a mãe. Jesus amado. Vamos lá. Então vamos lá. Eu fico emocionada, por isso que eu queria que vocês falassem, porque aí já passa emoção. Mas tudo bem. Nessa busca toda, né, desse tempo de vida particular de cada um de nós, também estudando, né? Depois de 8 anos, estudando e lendo. E confesso, quando você fala, Adriana, que a gente começa a ler as cartas, às vezes a gente não começa a ler acreditando e crendo em tudo, porque eu, como falei para vocês, sou daquelas que tem que ver para crer. Mesmo na doutrina espírita que eu participei 20 anos, eu falava, ficava assim, né? Querendo saber e ter razão, ver a razão naquilo ali. E aí eu li uma vez, grifava, anotava, procurando achar, não, mas isso aqui não vai, isso aqui não bate com isso aqui, não sei o que. E tudo bate. Nas cartas de Cristo, tudo tem sentido. É uma coisa maravilhosa. Aí, quando chega a carta 9, ai, gente, é uma coisa assim. Por isso que ela chegou nas minhas mãos. Por isso que Maria Lúcia Alves falou, lê essas cartas. Porque ali fala de um grupo que se reuniria para falar sobre educação. Eu falei, por isso, né? Porque ela sabe, ela estava envolvida comigo também esse tempo todo de faculdade e de busca, né? Que a gente tentava levar isso para a faculdade, nós conseguimos, mas não era aquilo ainda. Depois nesse momento, chegou 2 coisas juntos, 2 âmbitos educacionais grandiosos na minha vida, que é a antroposofia e as cartas de Cristo. Chegaram assim, em junho, julho de 2014. Eu falei, meu Deus, tão grandioso o estudo da antroposofia e dessas cartas, o que eu vou fazer, né? E vamos estudar.
E aí comecei a estudar, mas eu não saía da 9. Eu voltava, estudava, e ficava na 9, ficava na 9. Tinha sonho, tinha pesadelo. E estudando antroposofia, que é super complexo. E eu falava, meu Deus, eu vou pirar. Até que chegou 2016, que eu achei que eu estava pirando mesmo, né? Falei, não, isso não é para mim, isso não é para mim, não sei o quê. Mas as cartas eu não consegui tirar de mim. Teve muitos livros do Rudolf Steiner que eu não consegui nem terminar de ler, porque eu falei, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer porque eu queria compreender, e ele é tão evoluído, tão iluminado, que eu não conseguia entender. Eu falava, não, calma, que é uma coisa de cada vez. Então, disso tudo que está aqui, o que eu vou pegar? Ai, as cartas de Cristo não consegui parar. Eu vou continuar com as cartas, aí eu comecei a pensar, não, se eu vou continuar com as cartas, eu tenho que pensar na escola que ele pede na carta 9. Porque senão eu sou professora, o que eu vou fazer? O outro tipo de dar aula perdeu todo sentido. E fiquei nisso e já comecei a rascunhar e pensar e rascunhar e buscar pessoas que me ajudassem, porque a tarefa é tão grande, que eu, em nenhum momento, até hoje, eu não acho que uma pessoa possa pensar sozinho nisso. E eu busquei muitas pessoas no meio acadêmico que eu estava, não consegui. Algumas amigas vieram e foram, e aí foi. Depois, dentro da antroposofia, já tem aquele olhar espiritualizado, também não era. E aí, na pandemia, enquanto tantas coisas aconteceram, né, que a gente só tem a agradecer, né, por estarmos aqui, que é um momento muito único, né, da vida, de nossas vidas, ter sobrevivido à pandemia. Então, a responsabilidade é muito maior, muito maior. E ali, o nosso amigo Oswaldo falou, vamos fazer um dia todo mundo junto, porque a gente só ficava em casa, né? Então, foi num sábado, vamos se reunir para... Nesse dia inteiro, quem entrar vai falar das cartas. Nossa, eu fiquei aquele dia assim, esperando a minha vez, porque eu falei, eu vou falar, hoje eu vou falar. E eu falava, não, hoje eu tenho que falar, olha, nem se eles me ridicularizar, mas eu vou falar, hoje eu falo. E aí todo mundo falou, foi lindo, né? Foi maravilhoso. E aí eu peguei, já tinha participado de alguns encontros, né? E já conhecia a Cleide, né, Cleide? A gente já se conhecia, a gente se conheceu em São Paulo, no encontro que teve, a gente já fez alguns encontros aí. E aí eu falei, bom, gente, olha, se for para eu ficar estudando as cartas, tem que sair o mínimo. Nessa minha encarnação, eu tenho que fazer uma escola, porque senão eu vim e naufraguei, não fiz o que eu tinha que fazer. O meu propósito de vida é criar uma escola com os princípios das cartas. E aí eu falei, mas eu sozinha não consigo, eu preciso formar um grupo, preciso estudar, preciso entender, preciso ver nessas leis invariáveis aqui, o que é esse crescimento, o que é essa alimentação, proteção, esse trabalho, esse ritmo que tem na antroposofia, tudo eu fico vinculando um com o outro, porque é grandiosa a ligação que tem entre os dois. E a Cleide, no outro dia, rapidamente para resumir, a Cleide no outro dia, Sandra, eu vou com você. Vamos ver o que nós vamos fazer. Falei, ai, graças a Deus, alguém me deu um voto de confiança nessa vida. Eu sou extremamente agradecida, Cleide. Aí depois veio o Roberto, e aí veio Manu, e veio várias pessoas, a Cacilda, e vieram e ficaram comigo todas as terças-feiras, desde 2020. Já vieram bastante pessoas, muitos também já se foram, porque eu sou louca porque eu quero essa escola. É o que eu quero, eu nasci para essa escola. Mas não é para ser uma escola minha, é para ser uma escola deste Cristo, que veio com a minha parte da espiritualidade e que eu encontrei esses amigos que me deram um aval e a gente está junto. E aí, é isso. Nós estamos num projeto, o Roberto vai falar um pouquinho, a Cleide também, que foi o foco a escola, mas porque ele pede na carta 9 que era para se reunir grupos, eu obedeci piamente. Vamos então reunir grupos, vamos estudar isso, vamos ver o que vai dar. E agora a gente está nesse processo, né? De escola, desse foco de escola, a gente viu que a gente não tinha um centavo para fazer uma escola, porque se a gente tivesse
condições financeiras, a gente já teria comprado um terreno, já teria criado essa escola. Né, Roberto? Até uma comunidade, porque o Roberto foi além. Não vamos criar uma comunidade. Mas a gente tem convicção, essa é a palavra. A gente tem convicção de que isso vai acontecer. E agora, depois de todos esses 8 anos de estudo, desses 2 anos de grupo formado, que a gente formou a rede de apoio mútuo, essa rede está vindo a Adriana, está vindo a Neuci, está vindo várias outras pessoas, e a rede se amplia. Nós estamos sendo, aos poucos, conhecidos até fora do Brasil, e isso é grandioso. A gente está recebendo ajuda das pessoas. Nós estamos em um projeto piloto de meditação, porque é o que a gente acha que tem que ter nas escolas, não é só na nossa vida de adulto. Tem que ter meditação para as crianças. Os pais têm que, pelo amor de Deus, levar os filhos para meditar, para silenciar, para trazer esse contato com a consciência divina. Então, isso é grandioso. Não posso me estender, mas é nesse projeto que a gente está, num projeto Rede de Apoio Mútuo, que dentro desse projeto, que envolve todos os que querem estar ali, tem um projeto que é da escola, tem um projeto de semear, tem um projeto de meditação, e a gente cria vários outros projetos de alimentação e assim vai. Nós criamos, e agora, primeiro momento, a gente está indo para as redes sociais para buscar esses colaboradores, né, que a gente chama de doadores, porque a pessoa que doa um recurso financeiro, que doa seu tempo, que doa um notebook, que doa um computador, que doa algo, é aquele que quer realmente participar da evolução da Terra. É um ser iluminado. Então, por isso que a gente está aberto agora, e o Roberto, a Cleide pode falar um pouquinho, para não ficar só eu, porque eu sou assim, né? Vou falando muito, muito, muito. Obrigada, Adriana, pela oportunidade. Vai atingir algumas pessoas. Eu só peço que, se de tudo que eu falei, algo que precisa ser visto é as crianças. Cuidem das crianças. Não deixem a escola, algumas escolas, fazer o que estão fazendo com seus filhos, com os jovens. Os livros, leiam os livros que estão dando nas escolas. Prestem atenção, porque tem muita coisa sendo deturpada. E a gente, por estar nesse olhar crístico, que a gente quer levar isso e quer trazer isso para a nossa vida, a gente não pode ficar sentada vendo o que está acontecendo, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, cuidem das crianças, por favor. Obrigada, Adriana. Quer falar, Cleide? Falar rapidinho. Como a Sandra falou, nós nos encontramos, né? Já se conhecia de encontro presencial, mas quando ela falou que precisava de ajuda, eu não sou professora, não tenho essa área, né? Mas como eu também era estudante, ela também, eu falei, vamos unir as forças e vamos ver o que vai acontecer, né? E eu sempre pensei nesse sentido de que tinha que ter uma base mais espiritualizada, mais moralizada para as crianças. Eu tenho 5 netos, né? Eu acompanho eles desde que nasceram e sempre achei isso. Então, foi essa parte, né? De levar, assim, coisas de mais valor para as crianças que me fez, né? Entrar. Então, eu e a Sandra, a gente troca muita ideia, né? Assim, a parte maior é ela mesmo que faz, que tem. Então, às vezes, uma hora dá um pitaco, alguma coisa, acaba ajudando, sim. Mas esse projeto que ela falou agora de meditar é uma coisa de muita importância, que está trazendo uma alegria muito grande para as crianças. Eu recebo 3 crianças aqui na minha casa, né? São meus netos, mas eles vêm, a gente faz as aulas de meditação, se precisa, eu dou um apoio, eu ajudo a fazer a liçãozinha, né? As coisas que ela passa.
E acho que isso é de uma importância muito, muito grande, porque nessa base da criança já, por exemplo, quando uma briga com a outra, né, da minha neta, a outra chega e fala, olha o ego. Então, significa que já aprenderam alguma coisa, já assimilaram alguma coisa, né? E eu, assim, sempre que posso levar um conhecimento, alguma coisa, o que está escrito, o que é para passar, né, que eles conseguem assimilar. Então, é de uma importância, tudo isso também que ela falou, de que as escolas, né, às vezes estão deturpando certas coisas, e então assim, o que me pega mesmo e que me faz conseguir, eu faço com o maior prazer e vou, né? Nós vamos conseguir essa escola. Então é por causa disso, de trazer mais valor e as verdades, realmente a verdade que é, né? As leis que existem, que o Deus não é do jeito que passam para eles, né? É outra coisa diferente. Então, eu acho isso de muita importância. É por isso que eu estou na rede de apoio mútuo e nós vamos conseguir essa escola. Ô, Cleide, só um minutinho, conta para eles o seu netinho, lembra do seu netinho para dormir? Ah, sim. Então, meu netinho tem 3 anos. Ele não consegue acompanhar tudo que ela fala, porque na hora da respiração ele senta, ele fecha os olhinhos, ele faz assim, mas ele respira, ele está escutando lá, né? E aí ele fica brincando enquanto eu fico com as maiores aqui. Mas a gente pensa que ele não está prestando atenção, mas ele está prestando atenção. Teve um dia que as meninas não estavam tudo entusiasmadas porque ia voltar na aula, aquelas coisas estavam agitadas, né, na hora de dormir, eles dormem tudo junto. Diz que ele, a Nora me contando, diz que ele bateu palminha assim e falou assim: meninas, meninas, silêncio! Olha a respiração. Aí ele fechou os olhinhos, começou a respirar e ele falou: vamos se acalmando para a gente poder dormir. Com 3 aninhos. Aí as meninas ficaram realmente quietas, porque foi uma coisa tão assim. E a minha nora falou que ficou maravilhada de ver a compreensão dele, que era um momento de se aquietar, né? Então eu achei, então fiquei doidinha quando ela me contou, né? E ela falou, olha, parece que ele está ali brincando com os carrinhos no chão, mas ele está prestando atenção e está aprendendo. E ele tem 3 aninhos. Então já é uma coisa que eu fiquei, nossa, super feliz, né? Porque ele já tem esse conhecimento de aquietar, né? Eu achei assim, como é que se fala? Não é exemplo, é um acontecimento assim, de um conteúdo muito grande. Me emocionei tremendamente com isso daí. E é isso mesmo, né? Eu acho que para a gente poder mudar o mundo, nada melhor que começar pela base, né? E as crianças são a base. Hoje, como Cristo fala nas cartas, nós somos ponta de lança, né? A gente está iniciando aí, inaugurando uma nova era, né? Uma era de amor e paz. Começa por nós, mas se a gente deixar alguém doutrinar as nossas crianças, né? Nós vamos ter adultos doutrinados de uma forma inadequada, que é o que a gente passou aí por alguns anos, né? E Cristo vem pedir a escola, vem pedir a rede de apoio, né? Para que a gente possa estar levando para as crianças uma verdade, mas não é uma verdade nossa, humana, não é a verdade de um professor que tem uma ideologia, né? É uma verdade crística, uma verdade divina. Então, é bem diferente, né? O processo é bem diferente. E essa criação dessa rede, né, da rede de apoio, onde a escola está inserida, né, como sendo um segmento, é para que hajam outras formas
também, né, para adultos, para que a gente possa compreender, como no caso da alimentação. Então, é só mais uma forma, né, da gente conseguir falar a verdade para as pessoas. Às vezes a pessoa chega por um caminho, às vezes chega por outro, mas o importante é que todos possam conhecer a verdade, né, do que realmente é. E essa coisa da gente não poder ter uma escola física hoje, por um lado a gente acabou entendendo que também é uma coisa boa, porque tem a internet. Cristo, né, veio agora nessa segunda vinda através da internet. Quando ele falou com a Canal, pediu para que ela colocasse na internet, né, de forma gratuita, para que todos pudessem conhecer. E há 2000 anos atrás ele falava para 5 mil pessoas, né? Hoje ele pode falar para 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, né? Ou 5 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, como a gente se reúne aqui hoje, né? E outras reuniões, muitas outras pessoas também se reúnem ao redor do mundo com o mesmo assunto, né? Com as mesmas cartas. Então, quem tiver um dia condição de pegar essa ideia, né, da escola, da rede e colocar em prática no mundo físico, né, de forma material, construir uma escola ou falar, olha, tem um prédio aqui, vocês querem usar um prédio? Né? Tem 10 salas, tem 20 salas, gostariam de começar a inaugurar a escola aqui? É um começo, mas tudo no tempo certo, né? No tempo do Cristo, que é o que a gente se disponibiliza. Quando chegar esse tempo, a coisa vai acontecer de forma material. No mundo invisível já está se manifestando, né? E a gente aqui vai cumprindo a nossa parte. Eu também não sou professor, como a Cleide, tenho netos, mas eles estão em São Paulo, eu estou em Santos, a gente está um pouquinho longe, mas as crianças são, né, realmente o que há de mais importante para que a gente possa ter uma sociedade melhor, mais justa, mais harmoniosa. E é como a Cleide falou, um netinho de 3 anos, ele consegue dar um exemplo, né? As netas têm lá 9, 10 anos, 6 anos, estão aprendendo. E vão levar isso para as outras crianças, né? Que vão acabar percebendo, porque elas chegaram recentemente de lá. As crianças estão trazendo, né? As últimas notícias, as notícias mais fresquinhas do mundo espiritual. Eu acredito que a gente, assim como a Canal veio já, antes de reencarnar, já veio com um contrato assinado com Cristo, né? Para que a gente assimilasse com essa facilidade, né? Muita gente que lê as cartas começou só pelo espiritismo, uma espiritualidade não muito forte, mas uma busca muito grande. E quando chegou o momento, né, aos 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade, aceitou com uma facilidade enorme. E eu acho que é porque a gente já tinha esse acordo, né? Então vamos cumprir, vamos honrar, né, esse contrato que a gente teve até o fim ou até o começo, né, da nossa próxima existência. Quem puder colaborar é sempre bem-vindo com qualquer coisa. Aceitamos doações que às vezes não são nem financeiras, mas que seja uma prenda, né? E a gente faz uma rifa, faz alguma coisa, porque a Sandra, principalmente, ela tem uma dedicação de 24 horas e fica difícil, né, trabalhar fora, como a gente diz, e ainda fazer as coisas de casa que toda mulher sabe, né, que tem que fazer. E ter renda e pagar um aluguel para comida em casa não é fácil. Então a gente precisa dessa ajuda, né? E essa ajuda não cai do céu. Apesar da gente estar trabalhando, né? Se colocando à disposição de Cristo, ela não cai do céu. Ela vem realmente da mão dos irmãos que estão à nossa volta, né? Então a gente pede, quem puder, colabora, quem não puder, manda uma luz, uma oração e a escola vai crescendo cada vez mais. Gratidão a todos.
Roberto, Sandra, Cleide, eu queria colocar na descrição o contato de vocês. Aí eu queria ver o Pix também, né? É o seu e-mail, né, Roberto? Por enquanto a gente tá sem um CNPJ, né? A gente ainda não abriu, mas a gente já está providenciando, pensando nisso. Por enquanto é uma conta poupança do Bradesco, tá no meu e-mail, o Roberto de Castro Tal, TAO, @yahoo.com.br. E aí depois a gente, né, coloca na descrição lá do vídeo. E as doações, assim, a gente, tudo que recebe, né, o Banco Bradesco, ele dá o nome da pessoa que fez o Pix, ele gera uma numeração, a data e o valor. A gente coloca isso numa planilha de Excel e chega no fim do mês a Sandra distribui para todo mundo que fez a doação. Lógico, a gente tira o nome, né? Apaga o nome, a gente sabe, mas para divulgar a gente tira o nome e deixa só lá o valor e a numeração. Então, a pessoa pode até conferir, né, com o que ela depositou e vai tudo para lá, porque assim, tem esse gasto. O gasto hoje, né, para dar as aulas que a Sandra dá, para fazer a divulgação da rede de apoio mútuo que a gente vai colocar nas redes sociais, né? A Jéssica que trabalha com isso, a gente tem um gasto de quase R$ 3.500 por mês. Então, da onde vem esse dinheiro? Vem da colaboração das pessoas, né? Para a gente poder continuar com esse trabalho, manter esse trabalho, para que ele possa realmente acontecer, para que ele possa sair, né, do mundo espiritual e tomar forma no mundo físico. No nosso mundo material, a gente, por enquanto, ainda precisa de dinheiro para tudo, né? Então, é uma forma da gente acelerar esse processo, né, dentro da vontade da consciência divina, para que ele realmente se materialize, para que ele cresça. A Sandra falou sobre a comunidade, né? E eu tinha um sonho, tenho um sonho, e vou realizar, com a ajuda de todos, que é uma comunidade crística. A gente chama de comunidade crística porque é das cartas de Cristo. Chama de comunidade porque é uma ideia de que hajam casas, né? Que sejamos vizinhos. Isso já tem em vários lugares da Europa, né? Mas acho que aqui no Brasil a gente podia fazer relacionado às pessoas que são estudantes das cartas de Cristo. Porque nós aqui temos uma dificuldade, né? Eu sou separado, mas eu não conversava com a minha ex-esposa sobre cartas de Cristo, né? Acho que a Cleide não tem muito com quem falar, imagino que a Nilce também não, a Sandra, o marido da Sandra é uma gente fina, Toninho. Mas, né, cartas de Cristo não chegou ali, eu não sei, Adriana, você tem alguém, né, na sua casa que você pode falar? E eu sei que muita gente passa por isso, né? Tem muitos casais onde ou o marido ou a esposa não querem, não gosta, não se importa, tem uns até que se importam e não querem mesmo de jeito nenhum, mas de repente, né, a Sandra e o Toninho poderiam morar numa comunidade, né, a Cleide, a Adriana, a Nilce, eu, e a gente ia ter com quem conversar o dia inteiro, né? Ou pelo menos de noite, chega do trabalho, né? A gente se reúne lá no grande salão para fazer a meditação, para conversar, para bater papo, para ler as cartas e, né, discutir, destrinchar. Então, um grande sonho da comunidade crística também é isso: comprar um terreno, fracionar esse terreno, construir casa, pode ser só de final de semana, né? A princípio, assim, olha, todo mundo vai para lá. E essa comunidade não ser só num lugar, porque, por exemplo, quem mora lá em Curitiba, se tiver uma comunidade lá, sei lá, na Bahia, em Salvador, fica longe, né? Mas tiver uma comunidade em cada estado, né? Uma coisa muito legal, muito gostosa. Tem uma comunidade em Curitiba, tem uma comunidade em Salvador, tem uma comunidade no Rio de Janeiro, uma comunidade em Minas Gerais, uma em São Paulo. E final de semana,
a gente se encontra, vai todo mundo para lá, né? Não precisa ser uma moradia, pode ser um encontro. Enfim, tá por aí. E aí nessa comunidade, cada uma delas com certeza uma escola crística.